Salve moçada, tudo bem com vocês? Wilson da Franco Invest para mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre taxa de juros, tá? Então vai ser dito aqui taxa de juros proporcional, taxa de juros equivalente e a taxa de juro real, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aí, compartilhar o vídeo. E de repente para quem está precisando, né, de algum conceito aí, de como saber, como faz, né, essas conversão, né, de juro anual para juro mensal, de mensal para anual, semestral, entre outras, né? Passa aí a dica para a galera, beleza? Então vamos lá. O que são juros, primeiramente, né? É o dinheiro, é o valor do dinheiro no tempo, tá? Então eu posso abdicar de usar o dinheiro hoje para usar ele mais para frente, tá? E por isso eu recebo lá uma remuneração. Então a remuneração do dinheiro no tempo são os juros. Então é como se ele fosse o aluguel do dinheiro. E a taxa de juros, né, que a gente mais conhece, é representada lá em percentual, né, é o preço desse aluguel, tá? Então, as instituições financeiras, né, é papel dela fazer, né, essa troca, né, entre quem está precisando de dinheiro e quem está com dinheiro sobrando, tá? Então, agentes superavitários ali que fazem investimento vão receber juros e agentes deficitários ali que estão precisando de dinheiro vão pagar esses juros. Então, muitas vezes, o que depende um juro ser mais alto e um juro mais baixo, tá? Depende muito da segurança, né, do risco da operação. Por que quando você empresta dinheiro para o banco através de um CDB, ele te remunera pouco? Porque o risco do banco não te pagar é menor, tá? E agora, por que você paga um juro mais alto para o banco? Porque o risco de você não pagar é maior, tá? Então, daí por isso que o banco ganha tanto dinheiro, porque ele pega o dinheiro de nós investidores, né, a uma taxa bem baixinha e empresta com uma taxa bem mais alta, que é o spread bancário daí, tá? Mas tudo é uma relação de risco, né? Então, quanto maior o risco, maiores serão os juros ali da operação, beleza? Então, primeiramente lá, taxas proporcionais. Então, temos lá taxas proporcionais e taxas lá equivalentes. As taxas proporcionais, galera, é própria lá do regime de capitalização simples de juro, tá? Aquela que não corre, né, o juro sobre o juro, tá? Ela é bem simplesinha de fazer, tá? Então, o juros lá simples, ele é linear, tá? Então, basta uma multiplicação ou uma divisão para você encontrar lá as taxas proporcionais. Então, é importante, galera. Falou em proporcional, é taxa de juros ali, capitalização simples. Proporcional simples, tá? Então, por exemplo, aqui uma taxa proporcional ao ano, quanto que é proporcional ao semestre? Então, basta você multiplicar. Quantos semestres tem num ano? 2. Então, vai ser a taxa semestral, por exemplo, 5% ao semestre, quanto que ela equivale ao ano? Basta multiplicar por 2, porque temos 2 semestres no ano. Então, ficaria lá 2 vezes 5. Então, daria 10% ao ano, que é proporcional a 5% no semestre. Mesma coisa aqui ao mês, 12% ao mês, quanto que equivale ao ano? Então, basta você me multiplicar, né? Quantos meses tem um ano? Tem 12. Então, uma taxa de 1% ao mês equivale a 12% ao ano, tá? Bem simplesinho. Então, um exemplo aqui, ó. Determinar as taxas semestral e anual proporcionais à taxa de juros de 2% ao mês. Então, você aqui tem os juros ao mês, mensal, né? 2%. E você quer saber quanto que equivale não, né? Qual que é a taxa proporcional desse 2% ao mês, semestralmente e anualmente. Quantos semestres tem, quantos meses tem um semestre? Temos 6 meses, tá? Então, temos ali 6. Então, basta você multiplicar 2%. Então, 2% é 2 dividido por 100 ali, né? Para tirar o percentual, vai ficar 0,02. E multiplicar por 6, que são 6 meses que nós temos num semestre. Então, isso vai dar 0,12. No final, você multiplica por 100 para encontrar em percentual. Então, 2% ao mês é proporcional a 12% ao semestre. Então, dá na mesma se você fizer um investimento que vai te remunerar 2% ao mês ou
12% ao semestre, dentro do juros simples ali, são taxas proporcionais. Outro exemplo, qual que é a taxa de juros proporcional ali, de uma taxa de juros ali 2% ao mês, quanto que ela é proporcional ao ano, tá? Quantos meses nós temos num ano? Nós temos 12 meses, tá? Então, você vai pegar simplesmente essa taxa ali mensal, 0,02%, quer dizer, agora a gente já tira o porcento, né? Quando você faz a divisão. Então, 2% se divide por 100, lá vai dar 0,02, tá? E multiplica pelos números do mês, que vai dar 0,02 vezes 12. E você chega lá a 0,24, tá? Então, 2% ao mês é proporcional a 24% ao ano. Beleza? Então, é uma simples multiplicação. Quando você tem uma taxa ali ao mês e que você quer saber ao ano, tá? Outro exemplo. Determinada taxa mensal proporcional a 6% ao trimestre, 24% ao semestre e 36% ao ano. Então, mesma coisa. Quantos meses nós temos num trimestre? Temos 3 meses, tá? Quantos meses a gente tem num semestre? Nós temos 6 meses. E quantos meses a gente tem num ano? 12 meses, tá? Só que agora a gente parte ali de uma maior para uma menor, tá? Lá antes era o contrário, né? A gente tinha a taxa mensal e queria saber as maiores, tá? A semestral e anual, tá? Um período maior. Agora a gente quer voltar no tempo ali. A gente tem a total lá, né? Que a gente tem no trimestre, ou no semestre, ou anual, e a gente quer saber ao mês. Então, basta fazer a operação inversa. Qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, tá? Então, a gente vai lá na letra A, 6% ao trimestre. O 6% a gente primeiro divide por 100 para tirar o percentual, vai ficar 0,06. Dividido por quanto? Por 3, porque nós temos 3 meses dentro de um trimestre, tá? Então, isso vai chegar numa taxa proporcional mensal de 2% ao mês. Então, 6% ao trimestre ou 2% ao mês é a mesma coisa, tá? É proporcional, dentro do juros simples, tá? 24% ao semestre. Num semestre nós temos 6 meses, então basta dividir lá. 24% no semestre dividido por 6 meses, vamos chegar numa taxa lá de 4% ao mês. Bem simples, né, galera? E 36% ao ano. No ano nós temos 12 meses, basta dividir lá 36, né, por cento, daí divide por 100 vai dar 0,36. Dividido por 12 meses, vamos chegar numa taxa de 3% ao mês. Beleza? Então, um exemplo aqui, um exercício. Qual é a taxa proporcional mensal de uma taxa de juros anual de 23%? Então, a gente tem anual 23, a gente quer saber nela mensal, tá? Então, basta você saber o quê? Quantos meses nós temos num ano, tá? Nós temos 12 meses. Então, basta dividir. Primeiramente, 23% é o quanto? É 0,23. Vai tirar o percentual ali, é só dividir por 100. Vamos chegar a 0,23. Dividido por quanto? Por 12, porque num ano nós temos 12 meses. E você vai chegar à taxa proporcional depois de 1,9167%, tá? Então, a taxa proporcional de 23% ao ano é a mesma que 1,91% ao mês. Então, elas são proporcionais. Então, dá na mesma você fazer um investimento que remunere 1,91 ao mês ou 23% ao ano. É a mesma coisa, beleza? Essa é a ideia da proporcionalidade e de taxas equivalentes, tá? Exemplo 2. Edu emprestou R$3.000 de BIA a uma taxa de juros simples de 18% ao ano. E depois de 9 meses pretende quitar sua dívida. Quanto Edu deve pagar a BIA para quitar sua dívida? Então, o primeiro passo é achar a taxa proporcional. Como que você faz isso? Você divide lá o 18% ao ano, tá? E divide por 12 meses, tá? Então, daí você acha a taxa mensal. E daí multiplica ela por 9, porque daí você encontra nesses 9 meses, tá? Então, lá, primeira
parte aqui você achar a taxa proporcional. Então, a taxa proporcional ali é 18% anual, é a mesma coisa que 1,5% ao ano, ao mês, tá? Então, elas são proporcionais. Então, ele deixou lá 9 meses. Agora, a gente usa aquela fórmula simples, né? Dos juros de capitalização simples, do valor futuro, e daí no N, que é o período, a gente vai colocar 9, tá? Que ele pretende pagar essa dívida em 9 meses, tá? E a gente utiliza qual taxa? A taxa proporcional, que é 1,5% ao mês, tá? 9 meses multiplicado por 1,5, ou 0,015, né? Porque daí a gente tem que tirar o percentual. E daí essa dívida vai chegar em 3.405, tá? Bem simples, né? Depois vocês podem olhar com mais calma aí para acompanhar o raciocínio dos cálculos ali, tá? Mas não tem erro. O valor presente daí seria o valor que ele emprestou, 3.000, né? E 9 meses é o período desse empréstimo, tá? E a taxa mensal, que daí a gente encontrou através da taxa proporcional, foi de 1,5% ao mês, tá? Outro exemplo aqui. Gil atrasou 8 dias um boleto de R$ 300 de uma empresa que cobra multa de 2% por atraso e juros de mora de 5% ao mês. A juros simples, tá? Calcule o valor da quitação do boleto. Então, temos vários cálculos aí. A gente tem que saber o valor da multa, temos que saber o valor dos juros de mora e depois quanto que ele vai ter que pagar somando tudo isso daí, tá? Então, o primeiro passo vai ser o quê? Transformar esse 2% que está 8 dias o boleto, uma empresa cobra multa de 2% por atraso. Então, transformar esse 2% que está ao mês em dias, para verificar quanto que vai sair a taxa diária desses juros aí, tá? Então, vamos lá. Então, taxa proporcional é 5%. Ah, não, os juros ali é 5%, tá? O 2% é só a multa. Então, 5%. Então, a gente tem que transformar esse 5% que está ao mês, tá? De juros simples, em dias, tá? Transformar ali uma taxa mensal em taxa diária. Como que a gente faz isso? A gente divide por 30, tá? Então, 5% ao mês representa quanto ao dia, tá? Bem simples ali. Vai estar uma taxa diária de 0,1667, tá? O segundo passo vai ser o quê? Cobrar os juros de mora, tá? Qual que é o juros de mora? É o R$ 300, que é o valor do boleto, vezes a taxa diária, que a gente achou lá, né? 0,01667, tal, vezes o dia que ele ficou em atraso, que foram 8 dias, tá? Então, a gente chegou num juro de mora ali de R$ 4. E temos ainda a multa, né, galera? A multa vai ser o valor do boleto, que é R$ 300, vezes a multa lá, que é 0,02 por atraso, tá? Vai dar mais R$ 6. Então, quanto que vai dar tudo isso daí, tá? Então, a gente vai ter lá que o valor da dívida do boleto era R$ 300, mais multa e mais juro. A multa foi R$ 4, os juros foram de R$ 6 e o valor da quitação ali foi R$ 310, beleza? E aqui a gente tem todos os cálculos. Daí aqui eu deixei alguns exercícios, caso queiram tentar fazer, tá? E depois eu posso deixar o resultado para vocês aí, tá? Taxas equivalentes, tá? Quando a gente fala em taxas equivalentes, a gente está falando de juros compostos daí, tá, galera? Aquele juro sobre os juros que é o mais utilizado, beleza? Aqueles juros simples usam muito em desconto bancário, tá? Que não vai ser o tema do assunto de hoje aí, tá? Mas taxas equivalentes aqui, juros compostos, é mais utilizado, beleza? Então, duas taxas de juros são ditas equivalentes quando capitalizadas a juros compostos. Então, já liga aí, ó. Taxas proporcionais, juros simples. Taxas equivalentes, juros compostos, tá? E aqui, ao contrário do que a gente tinha lá em juros simples, né? Onde na taxa proporcional bastava você multiplicar ou dividir porque elas são linear, aqui equivalente não, né? Aqui é juros sobre juros, tá? Então, aqui a gente eleva daí,
tá? Então, nesse esquema aqui, ó, 1 mais I semestral elevado a 2, a gente fazia multiplicado, tá? Elevado a 4, daí trimestral, bimestral a gente eleva a 6 a taxa, ao mês a gente eleva a 12, em vez de ser uma multiplicação simples, tá? Então, é isso que vai mudar lá, referente à taxa de juros simples, que é proporcional, e taxa de juros equivalentes daí, que são juros sobre os juros, beleza? Então, um exemplo lá, determinar as taxas semestrais e anuais, tá? Semestral e anual, equivalente à taxa de juros mensal. Então, você tem lá uma taxa de juros mensal de 2%, tá? Como que você vai chegar na taxa equivalente semestral? Então, mesma coisa. Então, quantos meses temos num semestre? Temos 6 meses, tá? Então, você vai pegar essa taxa de 2% ao mês e elevar a 6 meses daí, que vamos chegar numa taxa de juros ali equivalentes a 12,62. Então, 2% ao mês elevado equivale, né, a 12,62 no semestre. Se fosse uma proporcional, quanto que ia ser? Ia ser 2% vezes 6. 2 vezes 6, 12. Então, a taxa proporcional daria 12% e a taxa equivalente 12,62. Então, aí está o poder, né, dos juros compostos. Então, juro sobre juro vai proporcionar um valor maior ali. Taxa anual, tá? Mesma coisa. Você tem uma taxa de juros mensal e você precisa elevar essa taxa a 12, tá? Então, por quê? Porque temos 12 meses dentro de um ano. Então, a taxa equivalente de 2% ao mês equivale a uma taxa anual de 26,82% ao ano, tá? Como que a gente faz o valor equivalente ali na HP? É só apertar aquela tecla ali, YX. Aquilo ali vai ser o elevado, tá? Então, aqui você, por exemplo, clicaria 1.0,02, Enter, 6YX. Tá? Daí você clica nesse YX, ele dá essa taxa, o valor ali desse elevado, beleza? E na HP, para fazer direto também, sem precisar fazer a fórmula aqui, tá? Você clicaria lá, sem CHSPV, 2 e 6N, que é o período, 2I, que é a taxa, e 100, que é o valor presente. Aí você atribui um valor presente, tá? Você só empresta esse valor para calcular os juros, tá? Chegaria num valor final ali de 112,62, tá? Daí você subtrai o 100 que você emprestou, você chega ali no 12,62%, tá? Então é o mesmo valor aqui, ó, 12,62. E na outra forma aqui, você também emprestaria R$100 como um valor presente fictício, tá? Sem CHSPV. 2I, que é a taxa de juros, né? 2, taxa de juros. 12N, que é o período. E aperta o FV lá, que você vai chegar em 126,82. Daí você exclui o 100 ali que você emprestou, chega numa taxa de 26,82, tá? E lembrando aqui como que a gente, onde está essas teclas ali de valor presente, que é o PVE, valor futuro FV, o I, que é a taxa de juros, o N, que é o período. Tem a aula 1 e a 2, tá, galera? Quem não assistiu ainda, acompanha lá para ficar mais por dentro de como utilizar HP daí, beleza? Daí a gente tem a fórmula também equivalente quando você parte lá do maior para o menor, tá? Ali a gente estava partindo de uma mensal para anual. E aqui a gente faz ao contrário daí, tá? E aqui tem uma formulazinha bem, um esqueminha mais fácil de acompanhar aqui, de entender, tá? Então, o IQ aqui seria a taxa de juros que queremos descobrir. O I é a taxa de juros atual. O Q é o período que queremos descobrir. E o T é o período atual. Então, aquelezinho que está dentro dos parênteses, com aquele T lá em cima, eles vão se conversar, tá? Eles são o mesmo período ali que vai estar no enunciado. E o Qzinho ali é o que você quer procurar, descobrir, tá? Vou fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil, tá? Então, vamos lá. Determinar a taxa mensal proporcional a 6% ao trimestre, 24% ao semestre e 36% ao ano, tá?
Então, como que a gente faz? Qual que é a taxa que a gente tem? A gente tem o 6. Então, essa vai ficar entre parênteses ali, ó, o Tzinho ali. Então, 0,06. Qual que é a taxa que a gente quer? A gente quer um mês, tá? Quantos meses tem um trimestre? 3. Então, a gente vai dividir 1 dividido por 3. Então, a gente quer um mês dentro de 3 meses, tá? Então, por isso que fica aquela divisão 1 dividido por 3. Depois a gente vai fazer o menos 1 vezes 100, tá? Então, vai ficar lá, 1 dividido por 3 vai ficar 0,33. Daí você vai pegar 1,06, elevar ao 0,33, vai chegar numa taxa, daí menos 1 vezes 100, né? Vai chegar numa taxa de 1,96, tá? Então, a gente está partindo agora do maior para o menor, tá? Taxa semestral é equivalente a mensal. Então, você vai pegar lá, o que vai ficar dentro do parênteses? A taxa que você tem. Você tem o 24, tá? Então, vai ficar lá 1 mais 0,24 elevado ao quê? A 1 dividido por 6. Eu quero um mês desses 6 meses aí, tá? Então, vai ficar 1 dividido por 6, que vai dar 0,1666, que vai chegar ali em 3,65. E a gente está usando toda essa fórmula aqui, tá, galera? Então, fique esperto aí. E no mensal lá, anual, né? A gente quer saber lá, esse 36% anual equivale a quanto mensal, tá? Então, a gente vai dividir a gente quer um mês dentro desses 12 meses. Então, 1 dividido por 12, tá? Então, 1 dividido por 12, até já decorei esse número, que é o mais utilizado, né? Que vai ficar ali o 0,083333, tá? E isso vai chegar lá depois do menos 1 vezes 100 a 2,60. Depois vocês tentam pegar essa fórmula e interpretar esses valores aqui, tentar fazer daí, beleza? Lembrando que daí vocês podem usar HP, aquele YX lá, que é o exponencial ali, tá? E aqui também a gente consegue fazer no HP, tá? O que a gente vai fazer? Essa mesma resolução aqui. Vai emprestar um valor de novo, né? 100 CHSPV, então você emprestou um valor de um valor presente, tá? 6 é o período, 6i. Daí o que você vai fazer? Vai apertar 1, Enter, 3, divide. Então isso é simplesmente a divisão, tá? E aperta o N e daí aperta o FV, tá? Você emprestou 100, depois se tira 100, vai ficar 1,96, tá? Mas isso, acho que talvez até numa calculadora simples você faz mais fácil, talvez, tá? É o outro desse que tem, né? Como elevar ali, né? O segundo exemplo vai ficar 100 CHSPV, 24i, que é a taxa, 1 Enter 6 divide, que é o tempo que você precisa. Você está fazendo esse cálculo ali do 0,16, tá? Que vai ser teu N, que é o período. O FV vai dar 103,65, menos o 100 que você emprestou, vai ficar 3,65, que é a taxa ali. E o último ali, emprestou 100 de novo, atribuiu um 100 de um empréstimo qualquer, 100 CHSPV, tá? 36i é a taxa de juros, 1 entre 12 divide é o tempo ali, né, que você está pegando um mês entre 12 meses, então se dividiu 1 entre 12 divide n, teu período, e teu valor futuro daí ficou 106,60, daí você desconta o 100 que você emprestou, vai ficar 6, nossa, mas está errado esse valor, vai ficar aqui 2,60, eu errei a digitação ali, tá? E aqui outros exemplos aqui, ó. Taxa de juros equivalente. Qual é a taxa de juros equivalente mensal de uma taxa de juros anual de 23%, tá? Então, a gente sabe o quê? Que dentro de um ano nós temos 12 meses, tá? Então, vamos lá. Então, você tem lá o 0,23, que é dado no enunciado. Então, teu I vai ser 23 dividido por 100, que vai dar 0,23. Você quer equivalente mensal de uma taxa anual. Então, eu quero um mês dentro de 12 meses. Então, vai fazer aquilo ali, 1 dividido por 12, tá? Isso vai ficar elevado. Daí faz primeiro parênteses, né, galera? Vai ficar 1,23 e depois faz o elevado ali em cima de 0,08. Então, vai ficar 1,23 elevado a 0,0833,
menos 1 vezes 100, vai chegar numa taxa ali equivalente a 1,74. Então, qual que é a taxa equivalente de 23% ao ano dentro dos juros compostos? 1,74% ao mês, beleza? Aqui um outro exemplo, né? Eduardo emprestou 3 mil de Bruno a uma taxa de juros compostos, composto de 18% ao ano. E depois de 9 meses pretende quitar toda a sua dívida. Quanto Eduardo deve pagar a Bruno para quitar a dívida? Tá? Então, primeiro a gente tem que achar a taxa equivalente. Tá? Então, o que nós temos lá? Valor presente, 3 mil reais, juros, 18% ao ano, 18% dividido vai ficar 0,18. A gente já viu que ele vai pagar em 9 meses, então a gente tem que achar primeiro esse 18% ao ano, transformar em meses, para daí elevar a 9 para achar o valor, né? E quanto o Eduardo deve pagar, tá? Qual que é o valor futuro que você deve pagar. Então, o primeiro passo aqui é achar a taxa equivalente. Então, você quer saber um mês dentro de 12 meses. Por quê? Porque a taxa está anual, tá? E você quer mensal. Então, você vai pegar um mês entre 12 meses. Então, por isso que a gente pega lá 1,1 mais 0,18 elevado a um mês dividido por 12 meses, tá? Um mês que eu quero entre 12 meses possíveis lá, que está englobando esse 18%. Então, a gente vai chegar numa taxa mensal de 1,38, tá? E por quanto tempo vai ficar correndo esses juros aí do 1,38? Durante 9 meses. Por isso que daí na segunda ali equaçãozinha do valor futuro, a gente eleva por 9 daí, tá? Porque é 9 meses que vão ficar correndo esses juros aí de 1,38, tá? Então, de 3 mil, ele vai ter que pagar lá um valor final daí, 3.396,50, tá? Daria para fazer na HP também, tá? Os dois, até bem rapidinho, né? 100 CHSPB, 18i, 1 Enter 2 divide, que seria o N, e aperta o FV, tá? Daí faz aquele esquema, né? De dividir lá o que você emprestou, daí chega naquela taxa, e depois que você já achou a taxa, daí você acha lá o valor futuro. Então, 1,38i, 3.000 CHSPV, 9N FV, tá? Tentem fazer depois na HP aí, as duas continhas aí, tanto dos juros quanto do valor futuro daí, beleza? Exercício 4 aqui, é o mesmo esquema que eu fiz lá naquele anterior, tá? Então, João atrasou, só que agora é juros sobre juros. João atrasou 8 dias o pagamento de um boleto de R$300, então, valor presente que R$300, no qual constava uma multa 2%, então 2% vai ser sobre R$300, é um cálculo separado, e uma taxa de juros de mora ali de 5% ao mês, tá? Então, o juros está mensal e ele atrasou 8 dias. Então, temos que transformar essa taxa mensal, 5% ao mês, em diária, tá? Para a gente poder calcular em cima de 8 dias. Sabendo que a empresa cobra juros compostos, tá? Quanto o João deve pagar para quitar a dívida? Então, o primeiro passo ali é achar essa taxa de juros equivalente, tá? Então, a taxa equivalente vai ser quanto? Você quer um dia dentro de 30 dias, porque num mês nós temos 30 dias. Então, você vai jogar aquele 5% ali dentro dos parênteses e elevar a quanto? A 1 dividido por 30. Você quer a taxa diária dentro desses 30 dias, que é a taxa mensal ali de 5%. Calculando ali vai dar aquela taxa ali 0,0 tal, né? Uma taxa bem quebradona. Você faz um cálculo daí do juro de mora em cima do quê? Com aquela taxa que você encontrou diária, você vai elevar a 8, porque foram 8 dias de atraso, tá? Daí você acha lá um valor juro de mora ali de R$3,93, tá? Então, esse é o juro de mora. E mais a multa, tá? O valor da multa ali vai ser de R$6, que é o R$300 multiplicado daí pelo 0,02, porque é um valor ali fixo, né? Tanto faz atrasar um dia ou 30 dias, é um valor ali 2% direto ali, tá?
Então, deu R$6. Então, quanto que ele vai ter que pagar ao total? R$300, que é o valor do boleto, mais R$3,93, que é o juro de mora, e mais os R$6, que é a multa ali pelo atraso, tá? Então, vai dar R$309,93, beleza? E aqui daí fecha aqui a equivalência, tá? E daí a gente também tem outro conceito aí de taxa de juros real, tá? O que é a taxa de juros real, galera? É a taxa de juros que você encontra ali descontando a inflação, tá? Então, muitas vezes a pessoa, eu vou investir só na poupança porque é mais seguro e tal. Só que muitas vezes a poupança perde da inflação. E o que é a inflação? A inflação é aquele aumento do preço dos bens e serviços, né? Então, se você teve um juro lá da poupança de 6,5% ao ano e a inflação foi de 7%, você está tendo um ganho nominal ali de 6,5%, tá? Só que não está tendo um ganho real, porque descontando a inflação, você está perdendo poder de compra, tá? Então, nominalmente, você está tendo um valor positivo, mas em poder de compra, você está perdendo dinheiro. Então, tem que tomar cuidado com investimentos, tal, que façam você não ter um ganho real ali nas aplicações, beleza? Por isso que é importante também reinvestir lá os rendimentos ali dos fundos imobiliários, principalmente de papel, tá? Então, se a inflação foi 0,3, você reinveste no mínimo no fundo de papel ali 0,3 também para compensar aquela inflação ali, principalmente os fundos lá de IPCA que entregam toda a inflação e tal, né? Então, isso é importante para você conseguir ter um ganho real. Como que a gente faz a fórmula ali? A fórmula é essa daí, tá? Que vai ser 1 mais I. O I seria a taxa de juro nominal, dividido ali por 1 mais aquele símbolo ali, acho que é um pi, não lembro, é um símbolo grego ali, que representa a inflação, tá? Menos 1 vezes 100, tá? Assim você encontra a taxa de juros real, tá? Então, vamos um exemplo. Um banco emprestou R$1.000, combinando receber 1.400 ao final de um ano. Determinar a taxa real de juro desse empréstimo, sabendo que a taxa de inflação foi de 14% ao ano, tá? Então, qual que foi a taxa primeiro de juro aí? Então, basta você dividir ali, né, 1.400 dividido por 1.000, tá? Menos 1 vezes 100, você vai chegar a uma taxa de 40%, tá? Desse investimento aí, tá? Então, você jogaria aqui na fórmula 1 mais 0,40, que é o 40%, dividir lá por 1 mais, qual que é a taxa de inflação? 14%. Você divide lá 14 dividido por 100, vai dar 0,14, daí somando ali vai dar 1,14. Daí é só você dividir 1,40 dividido lá por 1,14 menos 1 vezes 100, você chega ao seu ganho real, tá, galera? Então, como a taxa de juros é maior que a inflação, você vai ter um ganho real ali, tá? Então, é assim que a gente faz. Num outro exemplo aqui, um estudante aplicou R$5.000 em um fundo de renda fixa e resgatou depois de 3 meses, tá? A quantia foi de 5.800. Determinar o retorno real do estudante, sabendo que a inflação foi de 20% ao trimestre, tá? Então, eu vou deixar isso daí para vocês tentarem responder e verificar se esse aluno aí teve um ganho real ou não teve um ganho real. Ou seja, será que a inflação foi maior do que a taxa de juros que ele ganhou? Então, tentem fazer aí, vocês vão descobrir. Beleza? Então, hoje era isso que eu ia trazer para vocês aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aí. Qualquer dúvida, só chamar. Abraço a todos aí, fique com Deus, galera.